Boa noite. Só ver se eu peguei aqui o negócio. Beleza. Então tá bem, pessoal. Vamos então começar a nossa aula 11 de gestão da qualidade, em que a gente vai continuar falando das ferramentas da qualidade. Agora vão ser ferramentas provavelmente até o final do semestre, mas estava achando que as coisas estavam meio embaçadas? Vão ser ferramentas até o final do semestre, mas assim, agora a gente vai começar a progredir para ferramentas mais quantitativas, né? A gente vai ver fluxograma ainda hoje, mas aí a gente começa já com histograma e medidas dentro do sistema de qualidade. Vamos ver aqui. Então tá. Então, primeiramente, a gente vai conversar sobre o fluxograma. A gente falou um pouco sobre o fluxograma naquela aula que eu passei um panorama das ferramentas da qualidade. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais a fundo e como que a gente pode fazer um fluxograma, né? Como que a gente vai executar esse tipo de ferramenta. Na aula que a gente viu, acho que 2 ou 3 aulas atrás, eu falo mais no para que serve, ou como utilizar não, para que serve, ou em que situações vocês podem utilizar. Hoje a gente vai aprender a execução dele, tá bom? Então, só passando aqui um review do que a gente viu naquela aula. O fluxograma vai esquematizar e visualizar o sistema de forma racional. Então, ele vai ser um processo, ele vai representar, na verdade, um processo a partir de um diagrama de blocos para poder me auxiliar a visualizar cada etapa desses meus sistemas. Ele permite apresentar vários fatores e variáveis, né? Então, decisões, processos, transportes que tem dentro do meu sistema. Um fluxograma pode ser utilizado para visualizar, tipo, como que funciona o fluxo de informações. Não precisa necessariamente ser só sobre processos físicos em si. Ele mostra como que faz o trabalho, vai analisar também situações, essas coisas, soluções possíveis. Ele vai ser estruturado por símbolos geométricos. Então, é isso aqui que a gente vai focar na aula de hoje. Para o fluxograma, né? Como que a gente vai executar esses símbolos que vão representar materiais, serviços, operações, o caminho para fazer alguma coisa, através da execução do nosso processo. Tá bem? Quando a gente elabora o fluxograma, a gente tem a possibilidade de identificar com mais facilidades todos os problemas que podem existir no processo, para a gente poder tomar algumas decisões ou realizar mudança no fluxo de ações, para poder melhorar o desempenho tanto do processo quanto da qualidade mesmo, né? Então, esse aqui é só a introdução mesmo. Vamos agora para a parte que interessa. Essa tabelinha aqui eu peguei daquela aula mesmo, mas só para a gente rever quais são os blocos do fluxograma. Então, são 6 blocos mais comuns que vocês encontram. Esses blocos aqui, existem diversas ferramentas, tá, pessoal, para fazer um fluxograma. Tem uma ferramenta do Microsoft que só faz isso, essas coisas. Mas o próprio PowerPoint, ele te ajuda nisso, já vou mostrar para vocês. E esses aqui são os símbolos mais comuns que você tem no fluxograma, e também são os símbolos que vocês mais utilizam, né? Então, esse quadradinho se refere a um processo ou atividade. Ele vai mostrar uma etapa de um processo, então uma ação é representada por ele. Uma ação de valor agregado, tá? Que agregue valor. Um transporte não é uma ação, tá? Aí um processo pré-definido indica outra etapa do processo descrita em outro lugar. Um processo alternativo, então, quando a atividade é uma alternativa à atividade normal. Então, aconteceu algum problema, teve que, ao invés de ir para o processo normal, teve que ir para o outro. Espera o atraso, então, por exemplo, o estoque entre postos de trabalho, estoque intermediário,
seriam esse tipo de símbolo. Preparação, então, quando o operador tem que fazer alguma preparação antes de seguir para o processo, uma montagem, algumas coisas antes de chegar o objeto que está sendo mexido em si, e uma operação manual. Nesse cara aqui, vocês não precisam tanto focar nele, porque esse cara aqui também serve para operação manual, então qualquer um dos dois está valendo. Eu, particularmente, prefiro ficar só com o quadrado lá em cima, até porque é uma coisa a menos para decorar, né? É um quadradinho a menos. A única coisa que não está no fluxograma do PowerPoint, porque ele estava em outra parte, é o que a gente chama de decisão. Ele é representado por um losangozinho assim. Então, como que funciona a decisão? A decisão vai acontecer, tipo, quando eu preciso pensar em alguma coisa, quando o meu produto ou algum, por exemplo, sei lá, vamos pensar numa indústria de serviços, só para ficar um pouco diferente. Numa clínica, o paciente chegou, se ele já fez, se já fez pré-cadastro, vai para a sala de espera. Se não, tem que fazer o pré-cadastro. Então, tem uma decisão ali, né? Se sim, é um if-else, né, da programação. Faz outra ou retorna. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu coloquei, se sim, o cliente, né, ou o produto vai realizar uma determinada tarefa, se não, ele vai ou fazer alguma outra tarefa, ou então ele vai voltar, então vai fazer um loop dentro do processo. Tá bem? Eu quero ver se vocês conseguem fazer um aqui, vamos lá. Tem aqui um exercíciozinho sobre fluxograma que eu queria que vocês tentassem. Daí manda para mim no celular, vou dar 5 minutos para vocês fazerem. Aí a gente já vem a correção, mas eu queria que vocês tentassem fazer antes de eu mostrar um. Então, o exercício é o seguinte. Faça um fluxograma que descreva as etapas de trocar uma lâmpada, incluindo o teste de se a lâmpada nova funciona ou não. Caso não funcione, colocar uma outra lâmpada. Tá bem? Então, alguém faz aí, todos vocês fazem, né? Mas, por favor, me manda no WhatsApp assim que terminar. Vou dar aí 5 minutinhos aí para fazer. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Vamos ver como que a gente funciona. Como que funciona o fluxograma. Primeira coisa é que um fluxograma você não precisa usar todos os bloquinhos. Você só precisa usar os que você precisa. Pode ser que, por exemplo, pode ser que vocês utilizem um bloquinho que eu não utilize, ou pode ser que eu apresente bloquinhos que vocês não utilizar. Então, vamos ver aqui como que pode ser. Tá. Então, eu vou colocar aqui só um início, para eu poder me orientar. Orientação do fluxograma. Tem bibliografias que falam que é de cima para baixo, da esquerda para a direita, tem bibliografias que falam que é do jeito que você quiser, tem de tudo, gente. Então, fiquem bem à vontade para fazer o fluxograma do jeito que vocês quiserem, porque não existe nenhuma restrição, assim, tipo de regra para como que vocês têm que orientar o fluxograma. Eu vou fazer de cima para baixo, da esquerda para a direita, porque é mais fácil de ler. Então, aqui, no meu início, a lâmpada queimou. Aí, o que eu vou fazer assim? Eu vou fazer um pré-processo, então, uma preparação. Que vai ser pegar lâmpada nova. Escrevi pagar. Pegar lâmpada nova. Beleza. Aí, como que eu vou fazer para ir para o próximo bloquinho? Eu vou fazer uma seta, no sentido que eu quero que o meu fluxograma seja, e de um bloquinho eu conecto no outro.
Então, peguei a lâmpada nova. Aí, agora, eu vou também fazer um outro pré-preparo. Pré-preparo não, preparo, que vai ser pegar a escada. Tem gente que usa com banquinho, eu não consigo porque eu não alcanço. Uma escada. Com os meus materiais prontos, eu agora vou para a parte de executar a troca de lâmpada, né? Então, como que vai funcionar a troca de lâmpada? Eu vou pegar e vou tirar a lâmpada antiga. Então, uma operação. Ou a lâmpada queimada. Na sequência, eu vou colocar a nova. Aí, como ele pede ali testar para ver se a lâmpada funciona, eu vou então tentar acender a luz. Então, como que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui uma decisão que eu mostrei para vocês no slide anterior. E vou perguntar: lâmpada nova funciona? Aí, vamos dizer aqui que aqui é o caminho do não, tá? Vou fazer aqui para cima. Se não, eu vou ter que pegar uma nova lâmpada, né? Se a lâmpada nova, se a lâmpada que eu peguei não funciona, vou ter que pegar uma nova lâmpada. Aí eu pego uma retinha e sigo até onde eu quero que volte, tá? Então, aqui é o não. Aí, se sim, eu vou guardar a escada. Aí eu posso ainda, se eu quiser, fazer um indicativo aqui de fim. Então, a gente tem início. Aí, no início, eu fiz um preparo, que foi pegar uma lâmpada nova. Aí, eu fiz um outro preparo, que foi pegar uma escada. Espada não, uma escada. Aí, eu tirei a lâmpada antiga, que estava queimada. Aí, coloquei a nova e fiz um teste, que vai ser o meu processo de decisão. Decisão pode ser um teste, decisão pode ser realmente uma tomada de decisão que você precisa fazer. E perguntei, a lâmpada nova funciona? Se não funcionar, eu preciso voltar e pegar uma outra lâmpada nova. Se funcionar, faltou um sim aqui, eu vou guardar a escada e acabou meu processo. Tá bom? Como atividade opcional, vou deixar uma tarefa lá no AVA valendo 0, né? Então, entrega quem quiser. Eu gostaria que vocês tentassem fazer um fluxograma de como fritar um ovo. E tomando uma decisão se o ovo está bom ou não. Se está bom ou está podre. Então, isso vai ficar de pós-aula. Depois da aula, eu abro lá para fazer. Então, isso fica de tarefa opcional, mas fica para vocês praticarem o fluxograma.
Então, vamos só retomar como é que funciona. Vocês vão marcar um começo, onde a pessoa vai ter que começar a ler o fluxograma. Aí, do começo, você vai usar setinhas para fazer a conexão entre os blocos. Não precisa usar todos os blocos que tem disponível para fluxograma, mas só tem que lembrar que cada bloco tem um significado. Então, eu utilizei 2 preparos, que são coisas que eu vou fazer antes de efetivamente trocar a lâmpada. Então, pegar uma lâmpada nova e pegar uma escada. Aí, na sequência, eu começo realmente o processo de trocar a lâmpada, que eu uso um processo ou uma atividade, tirar a lâmpada antiga, na sequência, colocar a lâmpada nova. Aí, eu faço uma decisão, que foi o que o enunciado pediu, testar se a lâmpada nova funciona ou não. Se não funcionar, eu volto aqui para pegar uma lâmpada nova. E se funcionar, eu guardo a escada e acabou meu processo. Alguém está com dúvida, assim, não entendeu alguma parte do fluxograma? Vou aproveitar para vocês, enquanto vocês combatem a timidez, para falar aqui comigo. E vou mostrar para vocês onde que está. Acho que vocês estão vendo minha tela ainda. Mas caso vocês queiram utilizar o fluxograma no trabalho de vocês, ou então, às vezes, se eu tiver uma questão de fluxograma na prova, pode fazer direto no computador, não precisa fazer na mão. Vou mostrar para vocês onde que fica no PowerPoint. Se vocês forem em formas, meu PowerPoint ele pensa que ele é americano, então ele fica em inglês. Se vocês forem em formas, aqui para baixo vai estar fluxograma, no meu está flowchart. Então aqui, ó, processo alternativo, está aqui decisão, dados. Esses aqui são mais para processos que envolvem dados, né? Então, vocês têm todos os dados, todos os blocos do fluxograma aqui. E, é claro, aqui são as setinhas que vocês utilizam para fazer as conexões. Então, fica bem mais fácil do que fazer à mão. Eu vi que o Dimitri mandou para mim, por exemplo, no computador, bem mais tranquilinho. Certo? Então, ficou aí de pós-aula o fluxograma. Vamos dar continuidade para um outro conteúdo, se ninguém tiver dúvidas em fluxograma. Deu certo? Todo mundo entendeu? É uma ferramenta bem simples, assim, ela é bem intuitiva. Mas se alguém não tiver entendido alguma coisa, quer que eu repita a explicação, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Beleza. Vou deixar também um material para leitura, complementar caso alguém queira dar uma olhadinha em outras informações. Então, continuando. Com o fluxograma terminado, a gente para com as ferramentas qualitativas de qualidade. Então, a gente viu 5W2H, a gente viu a técnica dos 5 porquês, a gente acabou de ver fluxograma. A partir de agora, a gente vem com as ferramentas quantitativas. Então, agora chega a matemática na gestão da qualidade. E como que a gente vai trabalhar com ela, como que a gente analisa ela dentro da gestão da qualidade. Então, a primeira coisa que eu vou retomar com vocês, não sei, só me responda, por favor, no chat. Vocês já fizeram estatística? Ou matéria semelhante, alguma coisa assim? Sim, então beleza. Então, a gente vai pegar justamente esses conceitos básicos da estatística para poder trabalhar com eles dentro da qualidade. Então, vamos lá. Só relembrando, então, algumas medidas descritivas. A gente tinha a média e a mediana, né? A média, ela mostrava para onde os valores se concentram dentro de um determinado equilíbrio de frequências. Então, se a gente fosse ver isso aqui como um gráfico, deixa eu pegar aqui uma canetinha. Se a gente fosse analisar o gráfico, a média seria esse valor onde tem a maior concentração de dados, onde tem a maior concentração de informações. Seria, tipo, essa barrinha que está aqui no meio. A mediana, ele vai ser o valor que separa metade dos dados para a esquerda, metade dos dados para a direita. Então, separa a maior metade de uma amostra, uma população ou uma distribuição de probabilidade. Em termos mais simples, a mediana pode ser o valor do meio de um conjunto de dados. Então, não interessa, por exemplo, aqui eu trouxe um outro tipo de gráfico, não tão perfeitinho, não tão simétrico quanto esse da média, e a mediana está ali deslocada, ela está mostrando que 50% está aqui e 50% está lá. No caso de um gráfico mais simétrico, perceba que a média corresponde também à mesma localização da mediana. Tá bem?
Média, como que a gente calculava? A gente somava todos os valores e dividia pela quantidade de valores. Mediana, como que a gente fazia? A gente ordenava, então, só colocar aqui, a média, que a gente vai chamar agora de x barra, é igual à soma de todos os x, indo de 1 até n, divididos pela quantidade de valores, que eu vou chamar de n. A mediana, na verdade, é um processo para encontrar, né? Não é um cálculo. Eu ordeno os valores do menor para o maior e procuro o que está no meio. Aí aquele valor vai ser minha mediana. Só que, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma amostra que tem um número par de valores, vão ter 2 valores no meio, né? Aí o que eu vou fazer? Eu faço a média desses 2 valores e a mediana corresponde à média desses 2 valores apenas, tá? Caso seja um número ímpar, existe um valor perfeito que vai dar certinho no meio da minha amostra. Beleza. Se forem tendo dúvidas, o pessoal pode mandar mensagem no chat. Na sequência, a gente tem o desvio padrão. Então, como que funcionava o desvio padrão? Eles vão ser as medidas de dispersão da minha amostra, né? A média é o que a gente chama de medida de tendência central. Desvio padrão vai ser a medida de dispersão. Eles vão representar como que os meus valores se comportam ao redor do valor da minha média. A gente vai fazer um exercíciozinho daqui a pouco que eu vou mostrar para vocês isso. O que isso significa? Se ele está vendo como é que eles se espalham ao redor da média, quando os meus dados estão próximos à média, significa que a tendência central, então a média dos dados, representa bem todas as informações que eu coletei. Agora, se os meus dados estão longe da média, significa que a média dos meus valores não corresponde bem ao que acontece normalmente. Então, por exemplo, valores que seriam próximos à média. A gente está lá que a média é 5, seria se todos os valores que a gente estivesse analisando fosse tipo 5.1, 5.2, 5.3, 4.8, 4.7, tudo ali bem pertinho de 5. Quando a média não representa bem os valores, seria se a média fosse 5, um valor fosse 10, outro valor fosse 1, outro valor fosse 3, então tipo, tem várias dispersões ali. Como que a gente podia fazer uma análise disso? Só observando num gráfico. Ou fazendo a conta do desvio padrão. Desvio padrão de cada um dos valores da minha amostra. Então tá. Então, o desvio padrão é uma medida de variabilidade, é uma medida de dispersão das minhas amostras. Essa ideia de variabilidade ela é importante na engenharia, porque vai oferecer uma definição operacional para a qualidade. Então, agora, a qualidade para de ser um pouco teoria e parte para uma parte mais operacional. Nessa parte operacional, eu consigo utilizar mais medições e análises para poder tirar e tomar decisões relacionadas à performance da minha fábrica. Peças fabricadas que existem mensurações muito diversificadas não têm qualidade, porque não tem um padrão, né? Qualidade tem muito a ver com o padrão das coisas, pois muitas peças vão acabar sendo rejeitadas e retrabalhadas, tendo custos altos de fabricação e retrabalho dentro da minha empresa, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês ainda, só para lembrar, qual que é a fórmula da média. Então, a gente está aqui. Que vai ser a média de uma amostra, então, x barra, vai ser igual ao somatório do primeiro valor até o total de valores, é o somatório dos valores existentes na minha amostra, dividido pelo número total de valores. Então, xi seria, por exemplo, cada valor, e n seria a quantidade de valores. Beleza. Para o desvio padrão, é um pouquinho diferente. Então, desvio padrão, a gente utiliza essa letrinha aqui grega chamada sigma,
que vai ser o somatório indo do primeiro valor até o total de valores de o valor menos a média elevado ao quadrado. Então, aqui é cada valor. Aqui é a média calculada ali anteriormente. E a gente vai dividir dessa vez por n menos 1. N continua sendo a quantidade de valores. A gente só vai fazer menos 1 para... Tinha como é que eu posso dizer? Uma prova que mostrava que para poder fazer esse tipo de conta, quando a gente faz só com N, com o número total de valores, pode acabar dando zero no desvio padrão. Isso não fica muito... não reflete muito bem, né? Aí, quando tira 1, ele consegue tirar essas igualadas que acaba tendo. Aí consegue não ficar com zero na parte de cima. Beleza. Então, tá bom. Então, essa aqui era a parte de teoria. Vamos ver um exercício, então. Então, eu trouxe para vocês um exercício. Esse aqui eu queria pedir para vocês fazerem comigo, né? Para a gente depois partir para um exercício em que vocês vão fazer por conta. Então, vamos lá. Deixei as fórmulas aqui em cima para vocês terem acesso. E vamos ver. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a média desse meu sisteminha aqui, né? Desses meus valores. Então, eu tenho uma amostra que eu fiz várias medidas, então 100.2, 98.5, 98, 100.5, etc. E eu quero saber a média e desvio padrão deles. Então, para poder fazer o cálculo da média, eu pegaria o seguinte. Eu pegaria 100.2 mais 98.5 mais 98 mais reticências até o 100,4. E dividiria pelo número total de valores. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 valores no total. Então, divididos por 15. Tá bom? Aí, fazendo essa continha, a calculadora resiste, eu teria que a x barra seria igual a 99,43. Então, encontrei a média dos meus valores. Aí, como que eu faço o desvio padrão? Com o Excel é bem tranquilo, né? Coloca lá que você quer fazer o desvio padrão amostral, perfeito. Quando a gente está fazendo na mão, como que vai funcionar? Na minha calculadora, não vai dar para fazer o desvio padrão numa paulada só. Para média já funciona, mas para desvio padrão não. O que eu posso fazer? Eu posso calcular essa parte de cima, deixa eu só tirar a tela aqui do... Eu posso fazer uma tabela com essa parte de cima aqui, aí depois somar tudo e dividir por n mais 1, n menos 1. O que isso significa? Vamos fazer essa tabela. Então, se eu tenho 15 valores, eu vou ter também 15 desvios padrões. Aqui e aqui. E vou preencher com o desvio padrão de cada uma. Então, aqui, por exemplo, eu faria 100,2 menos a média, que é 99,43, ao quadrado. Aí, isso aqui resultaria em 0,5929. Vou reproduzir para os demais, fazendo a conta agora com 98,5, eu teria 0,8649. Para o 98, 2,045. Para o 100,5, 1,145. 0,1849. 2,4649. 89. 2,0449. 0,5329. 0,01
0,169, 0,1849 e 0,9409. Beleza. Então, montei a tabela com as partes de cima. Aí, agora, com isso, eu consigo ver que o somatório de tudo isso aqui vai dar 15,398. Então, agora eu já posso colocar na fórmula, né? Sendo que o φ é igual ao somatório de xi menos x barra elevado ao quadrado sobre n menos 1. Então, o somatório de xi menos x barra é esse que a gente calculou, 15,398, divididos por 15 menos 1. Isso aqui vai dar igual a 1,0998, mais ou menos. Tudo bem essa parte? Lembram como é que funciona a média, desvio padrão? Alguém está com dúvida? Ui. Tranquilo, né? Então, vamos ver. Então, aqui tem um exemplo que deixa eu ver o horário. Que vai ficar também para casa para vocês. Aí postem lá para mim. Então, aqui vocês têm 20 dados que eu quero média e desvio padrão. Tá legal? Vou colocar lá no AVA depois para fazer. Pós-aula. Aí, eu depois, na hora de postar os slides, eu posto com as respostinhas. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Não vou mostrar os valores, mas olha que legal. Aqui, como que ficaria um gráfico com isso, né? Fiz bem torto, mas dá para entender. Então, se eu fosse plotar todos esses dados depois de calcular a média e desvio padrão, eles ficariam mais ou menos assim. Olha que interessante. Então, vejam, quando eu falei lá no começo dessa matéria, no começo desse conteúdo, eu falei para vocês que a média ela é uma boa medida para você ter uma noção de como estão os seus dados, mas o desvio padrão é extremamente importante para você saber se a média é realmente fiel aos dados. Então, percebam que a minha variação está muito grande, né? Eu não consigo estar concentrado ali perto da minha média. Foram poucos os valores que conseguiram ficar aqui no meio. Todos os outros estão ou lá em cima ou lá embaixo. Tem um cara aqui até que saiu um pouco do desvio padrão. Então, isso aqui foi só para ilustrar para vocês essa parte, o que significa calcular o desvio padrão das informações, né? Então, tá. Como esse aqui ficou de pós-aula, eu vou continuar aqui. Aí a gente corrige certinho os dados, se precisar, na semana que vem. Queria falar com vocês ainda sobre o histograma, porque aquilo foi só a revisão do que vocês já viram em estatística. Histograma também vocês devem ter visto em estatística, mas é só para a gente ter uma noção de como que funciona o histograma para a gestão da qualidade. Então, tá. Então, teoria.
O histograma ele vai ser um gráfico que possibilita o primeiro contato com a distribuição de valores observados. Então, distribuição aqui, eu estou querendo dizer... Opa, serve, mas não era isso que eu queria. Quando eu estou falando de distribuição, eu estou querendo saber o comportamento dos dados. Então, comportamento nesse caso aqui é como que o meu processo está acontecendo. Ele está acontecendo de uma forma uniforme? Ele está acontecendo de uma forma doida? Então, é nesse sentido aqui. Então, tá. Para a construção de um fluxograma, é necessário que os dados estejam organizados em faixas de valores. A gente já vai ver como é que funcionam essas faixas. O histograma em si consiste em barras posicionadas lado a lado com base nas faixas de valores da variável. Então, essas são as faixas de valores que a gente estava conversando aqui no slide. E vocês percebam que todos esses gráficos aqui são histogramas. A gente já vai ver o que é cada um deles. Mas ele tem várias representações. Um histograma, na verdade, tipo, a gente normalmente vê aquela curvinha, que seria, tipo, bonitinho, que nem esse aqui. Ó. Mas um histograma é qualquer gráfico de barras que lide com faixas de valores. De barras que trabalhe com faixas. Então, 2 conteúdos que rimam na aula de hoje, não confundam fluxograma com histograma, tá bom? Beleza, vamos ver os tipos de histograma. Então, a gente tem aqui 5 tipos de histograma diferentes. Primeiro é o histograma simétrico ou normal. Normal é porque a gente tem uma curva chamada normal na estatística, não é porque ele é normal. Mas simétrico ou normal. Ele acontece quando o processo é perfeito e padronizado, todos os meus dados estão estáveis, eu tenho variações pequenas, eu tenho um pico no gráfico e é bem no meio dele. Então, essa é a perfeição, é onde a gente quer chegar, né? Então, ele vai ter aquela carinha que a gente viu ali no slide anterior. Tá aqui. Então, a gente percebe que a média está bem aqui no meio, está tudo certo, que ele sobe e desce de uma forma simétrica, até porque esse é o nome dele. Vou mostrar aqui. Ó. E a normal seria a curvinha que fica aqui, ó. Essa é a normal que a gente chama. Então, o pico do gráfico está exatamente onde é a média da minha amostra. Tá legal? Histograma assimétrico. Ele vai acontecer geralmente quando os dados são tolerados até um número limite, não podendo ultrapassar desse limite. Ele vai ser concentrado em um desses lados e os dados fora de padrão decrescem para o lado oposto. Então, o que ele é? Então, a gente tem um limite, vamos colocar que a gente tem um limite superior. Inferior, perdão. Aí, o que acontece? Eu tenho todos os dados tentando concentrar aqui o máximo, aí, de repente, eu tenho. Então, eu tenho que, para a minha esquerda do gráfico, eu tenho todos os dados concentrados, porque eu estou querendo ficar nessa parte da esquerda. Não estou querendo ir para lá. Então, eu tenho um limite mínimo que eu sou obrigada a seguir, mas eu não tenho um limite máximo, digamos assim, de tamanho ou de alguma coisa assim. Então, ele vai ter uma cara mais assim, ó. Ele sobe e daí ele já desce. Então, olhando aqui, o pico do gráfico está aqui, mas não necessariamente... Opa! O pico do gráfico está ali, mas não necessariamente a média dele vai estar ali. Tá bem? Histograma com 2 picos. Então, esse é um pouquinho... Explica sozinho, né? O que ele é? São apresentadas 2 coletas
diferentes. Então, o que aconteceu? Quando você tem dois picos num histograma, fiz o histograma e vi que tem dois picos, significa que aconteceu alguma coisa na minha amostragem. Então, por exemplo, quando vocês forem fazer a amostragem, sempre tentem usar o mesmo padrão. Então, vamos tirar tempos. Se eu estou tirando tempos, o ideal é sempre que eu pegue o mesmo operador no mesmo posto de trabalho, no mesmo horário, mais ou menos. Se eu pego o operador da manhã, o operador da tarde e o operador da noite, já são 3 medidas diferentes de tempos, e mesmo que eu exista um tempo padrão, pode acontecer de ter alguma diferença, né? Então, como que ele funciona? Ele estaria aqui, ó. Então, esse é um fluxograma de dois picos. Ele vai ter dois momentos em que ele atinge uma quantidade máxima de valor. Entendeu? E a média dele normalmente vai estar aqui no meio. Embora o pico, as concentrações estejam na direita e na esquerda. Na sequência, a gente tem o histograma platô. Então, geralmente acontece quando tem uma baita normalidade nos meus processos. Se o seu histograma não tem alguma forma definida, se preocupe, porque ele vai ter essa cara aqui. Então, percebam que ele, tipo, vem, aí ele desce um pouquinho, ele vem, aí ele desce um pouquinho. Então, ele está muito reto. Todas as faixas de valores estão acontecendo quase que na mesma quantidade de vezes. Isso não pode. Eu preciso que a média seja a maior quantidade de vezes, e daí vai diminuindo para a esquerda e vai diminuindo para a direita. Tá bom? Outro problema também que vocês encontrarem é quando a gente tem um histograma aleatório. Porque daí não tem padrão nenhum mesmo. Ó, um aleatório seria, tipo, todos os meus dados seguem algum tipo de situação diferente. Então, eu tenho uma faixa de valores que foi pequena, aí eu tenho uma grande, aí eu tenho média, aí eu tenho outra grande, média, e uma grande aqui. Então, eu não tenho noção do que está acontecendo no meu processo. Eu olho de vez em quando o meu tempo dá alto, de vez em quando dá baixo, de vez em quando dá alto, de vez em quando dá baixo e sobe. Então, esse é o histograma aleatório. O foco da nossa disciplina aqui vai ser o histograma simétrico e o histograma assimétrico. Nos demais casos, se vocês encontrarem no trabalho de vocês, provavelmente tem alguma coisa errada com aquele processo. No caso do dois picos, pode ter algo errado com a medida que vocês fizeram. Mas se tem alguma coisa de errada, precisa ver o que está acontecendo imediatamente, porque não está tendo um padrão nas medidas que vocês estão fazendo. Ok? Então, vamos ver como que a gente faz um histograma. Existem 3 elementos principais do histograma. O meu L, que vai ser o número de faixas do meu histograma, então o número de barras do meu gráfico de barras. Opa. Oh, meu Deus. Então, o número de faixas do meu histograma. Então, se eu olhar aqui, vamos desenhar um histograma aqui. Então, nesse caso aqui, o histograma tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faixas. O comprimento dos intervalos de classe, que é o meu H. O que seria o comprimento dos intervalos de classe? Seria o intervalo que está aqui, ó. É o intervalo de cada barra. Quanto a quanto que cada barra vai andar. E delta OBS vai ser a amplitude dos dados que eu observei. Então, a informação mais alta que eu tenho, menos a menor informação que eu atingi. Tá bem?
E agora vamos ver como que eles se relacionam. Para você encontrar o número de faixas, existem 3 diferentes contas que vocês podem fazer. A amplitude total divididos por um comprimento de intervalo de classe, caso tipo, seja dado no enunciado, ou tipo, eu quero fazer histogramas indo de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Aí você pode utilizar esse primeiro aqui. Então, eu coloco lá, meu maior deu 10, meu menor deu 2, 10 menos 2 fica 8 na observação. E eu quero que ande de 2 em 2. Então, 8 divididos por 2, vou ter 4 faixas no meu histograma. Eu posso ainda calcular o L como sendo a raiz quadrada de N, N sendo o número a quantidade de valores da minha amostra. Deixa eu só escrever esse. Ou eu posso ter L igual a 1 mais 3,3 vezes logaritmo na base 10 de N também. N sendo a minha quantidade de valores na amostra. Professora, tem um mais certo, tem um mais errado, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que esses dois aqui são as 2 melhores opções para vocês fazerem fluxograma. Por quê? Porque na hora que você, analista ou você, tomador de decisão, afeta a tua conta, então dizendo aqui o comprimento dos intervalos, quando você fala assim, eu vou dizer que são intervalos de 2 em 2, pode acabar prejudicando a ferramenta em si. Então, particularmente, tenham preferência pelo raiz de N ou então pelo 1 mais 3,3 log de N. Numa calculadora, tanto faz, né? Os dois são bem rapidinhos de calcular. O problema seria fazer log de qualquer número de cabeça, né? Legal. Pessoal, quanto à teoria do histograma, tudo certo? Tranquilo. Beleza. Então, vamos fazer um exemplinho. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 dados para poder fazer o histograma deles. Eu não vou fazer o desenho aqui, mas eu vou mostrar para vocês como que faz Posso até tentar fazer o desenho. Vamos ver se cabe aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar a diferença de usar as 3 fórmulas, tá bem? Então, por exemplo, se eu fizesse a primeira aqui, deixa eu colocar aqui os números. 2 e 3. Então, utilizando a primeira, eu teria L como o valor menor menos o valor maior menos o menor, divididos por H. Nesse caso aqui, vou dizer que eu quero que o meu histograma vá de 3 em 3. Meu máximo, agora eu vou olhar nos meus dados qual que é o meu valor máximo. 0, 1, 2, 3, 11, 12, 13. Beleza? Então, vamos colocar aqui que meu valor máximo é 13, meu mínimo é 0, divididos por 3. Então, as faixas, o número de faixas que eu tenho que ter nesse meu histograma vai ser igual a mais ou menos 4 faixas. Esse 4,3, vou arredondar para 4. Beleza. Vou apagar esse cara aqui. Vamos fazer o segundo caso. O segundo caso é que L vai ser igual a raiz quadrada de N. Então, meu L vai ser igual a raiz quadrada de 50, que vai dar 7,07. Então, eu vou aproximar para 7. Beleza. E, por fim, agora meu L está dizendo aqui, então, que são 7 faixas que eu vou utilizar e não mais 4. Percebam a diferença. E, por último, vou utilizar o log, que meu L vai ser igual a 1
mais 3,3 vezes o log de 50. Nesse caso aqui vai dar aproximadamente 6,66, que eu vou aproximar ainda para 7, arredondar para cima. Legal. Então, percebam que já deu algumas diferenças aqui entre os comprimentos de L. Deu a raiz quadrada de N e a do logaritmo, deu parecido nesse caso. Pode ser que não dê, tá? Não é necessariamente regrinha disso. E eu vou mostrar para vocês a diferença dos dois. Então, vamos dizer aqui que eu quero fazer o histograma com 4 faixas. Deixa eu fazer nas mesmas cores. Então, eu utilizei o método 1 e vou fazer um histograma de 4 faixas. Então, eu já disse aqui para vocês que eu queria que o meu histograma andasse de 3 em 3. Então, vamos fazer aqui o progresso do histograma. Ele vai de 0, aí eu vou fazer essa setinha meio assim, até 3, aí de 3 até 6, de 6 até 9, de 9 até o máximo. Por que não foi para 12? Ah, porque como eu quero 4 faixas, se eu fosse para 12, eu excluí o 13. Então, deu 4 faixas aqui. Aí agora o que eu vou colocar do lado direito? Eu vou colocar o somatório dessas faixas. Só que tem uma pegadinha aqui. Não uma pegadinha. Quando eu digo de 0 a 3, significa que eu conto 0, mas não conto 3. Então, o 3 não está incluso. Ele vai entrar no próximo. Essa barrinha vertical aqui, deixa eu pegar o pointer. Essa barrinha vertical aqui nessa seta é o que vai indicar que o 0 está contando e o 3 não está. O 3 aqui tem barrinha, o 6 não tem. O 6 aqui tem barrinha, o 9 não tem. E o 9 aqui tem barrinha. Quando a gente tem essa situação que vai até o máximo, não precisa... Tem que contar tudo, não importa se tem barrinha ou não. Então, vamos lá. De 0 a 3. Vou pegar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 não conta. 8, 9. 3 não conta. 10. Acabou. Então, eu marco lá 10. Agora, de 3 a 6. Vamos fazer de outra cor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Paro. Acabou. Marco lá 18. Agora, contando 6, 6 a 9. 1, 2, 3. Opa, não conta. Então, só 1, 2. Aí, 3, 4. E, por último, de 9 até o máximo, conta o resto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, colocamos lá 18. Ver se eu consigo dividir aqui. Aí, como que vai funcionar meu histograma? Eu vou ter a retinha, aí eu vou ter 0, 3, 6, 9, e vou deixar para lá. E aqui, eu vou ter o eixo que diz, vamos colocar, por exemplo, 4, 8, 12, 16 e 20. Só para ter uma noção de onde que eu estou indo. E agora eu vou fazer, de 0 a 3 deu 10, então dá mais ou menos aqui. De 3 a 6 deu 18, então está quase lá no topo que eu desenhei. De 6 a 9 é 4, então aqui embaixo. E de 9 até o resto é 18 de novo. Então, sobe. E está pronto o histograma. Vai ficar com essa carinha aqui.
Então, esse aqui a gente pode interpretar, como é pouco dado, não dá para saber certinho. Mas a gente pode interpretar como um fluxograma aleatório, como um fluxograma de 2 picos. Para esse caso aqui pode ser os dois, porque são poucas informações. Como tanto para o 2 quanto para o 3 deu 7 faixas, eu vou fazer uma vez só, tá? Beleza, só que agora eu não sei o tamanho da faixa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de dados, perdão, a quantidade não, vou pegar o número máximo de dados, o número máximo, maior dado que eu tenho, e vou dividir pelo meu L. Isso aqui vai resolver. Ó, perdão, vamos fazer a dedução para vocês. Mais fácil. Eu tenho o seguinte, eu tenho essa fórmula aqui, né? Delta igual a OBS sobre H. Para esses dois casos ali, eu não tenho H, eu quero descobrir o H. Quero saber de quanto em quanto que eu vou andar. Então, eu simplesmente vou colocar o H aqui e vou passar o L dividindo. Então, agora eu tenho que H vai ser a variação sobre o L. Então, meu H vai ser igual a 13 menos 0 divididos por 7, que vai dar aproximadamente 2, né? Vai ser 1, qualquer coisa. Vou usar 2 porque todos os meus dados aqui são inteiros, então não adianta usar número quebrado aqui. Então, vou apagar aqui. Vou escrever essa fórmula aqui em cima. Melhor. H igual delta OBS sobre o L. Pronto. Então, se é de 2, agora eu vou andar de 2 em 2. Então, 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12, 2, 3, 4, 5, 6, última, 12 até o máximo. Pronto. E agora a gente vai fazer os acumulados. Deixa eu apagar aqui. E vamos contar ali nos nossos dados. 0 a 2, com exceção do 2, é 1, 2, 3, 4, 5. Marcamos lá 5. 2 a 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E não tem mais nenhum. Então, colocamos ali 10. 4 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e acabou. 6 a 8. 1, 2 e acabou. 8 a 10. 1, opa, usei a mesma cor. 1, 2, 3, 4, 5. Só isso. 10 a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Opa, 12 não conta. Errei. 9. Deu 9. E para terminar, 12 até o máximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. 6. E agora vamos construir esse histograma. Então, agora a gente tem mais faixas, né? A gente vai de 0 a... Opa, muito pequenininho. 0
a 2, 4, 6, 8, 10, 12. E aqui a gente vai ter o eixo vertical, que vai ser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, vamos montar. 0 a 2 são 5, 2, 4, 5 está aqui. 2 a 4 são 10, 2, 4, 6, 8, 10. 4 a 6 são 13. 6 a 8 são 2. 8 a 10 são 5. E 10 a 12 são 9. E 12 até o máximo são 6. Então, tá aqui. Esse é o nosso histograma. Então, vejam que... Tudo bem que aqui são os dados completamente aleatórios. Eu coloquei no aleatório entre 1 e 13, e daí rodei. Mas veja que eles estão bem... que fica um pouquinho melhor distribuído do que para a situação com menos faixas, né? A gente consegue ver melhor o comportamento. Entende? Dúvidas nesse exercício? Tem alguém copiando? Tudo certo, pessoal? Bem tranquilinho, né? A aula de hoje é mais revisão de estatística do que ferramentas da qualidade. Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer a correção agora da lista, só para poder não ficar muito corrido. Então, deixa eu voltar lá para a lista. Beleza. Então, aqui a gente está, então, terminamos a nossa terceira atividade avaliativa. Estava disponível até hoje às 8h50. E eu vou fazer a correção agora, caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar, pode entrar aqui no chat e perguntar. Só alguns avisos antes de começar essa correção. A lista de vocês, ela não estava, ela estava com as perguntas em ordem aleatória, tanto as perguntas quanto as alternativas. Então, pode ser que a pergunta 1 que está aqui para mim não seja a pergunta 1 que está para vocês. Essa aqui é a ordem que eu pus as questões, não necessariamente a ordem que vocês resolveram. Outra coisa, as alternativas também estão alteradas. Então, se para mim deu a letra D, pode ser que para você tenha C, B, A, alguma outra coisa assim. Então, vamos marcar aqui e vamos corrigir. Então, vamos ver as afirmativas. Então, no ciclo PDCA, a fase de controle refere-se a medir os processos em relação aos requisitos estabelecidos para, em seguida, iniciar a execução do projeto planejado. Tá. Eu acho que não. Para, em seguida, iniciar a execução do projeto, na fase de controle é para fazer as medidas do que está acontecendo já, do que já tá rolando o meu PDCA. Então, não. O caminho crítico em um projeto refere-se à menor sequência de atividades no diagrama desse projeto, a qual determina a maior duração que esse empreendimento pode ter. O caminho crítico realmente pode determinar, só que a menor sequência de atividades, não. São aquelas atividades que não podem atrasar, né? Então, não também. Marque a alternativa correta. As duas afirmativas são verdadeiras? Não. A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa? Não. A afirmativa 2 é falsa e a verdadeira e a afirmativa 1 é falsa? Não.
Então, as duas afirmativas são falsas. Quem tiver dúvida pode tirar na hora, tá? Não precisa esperar terminar. Vou continuar aqui. Empreender e começar um negócio próprio se tornou uma saída para muitas pessoas que desejam mudar de carreira. Para tanto, existem diversas ferramentas que são utilizadas pelos empreendedores. Para empreendedor que pretende colocar um plano em ação, há uma ferramenta que constitui um verdadeiro checklist a se cumprir antes de iniciar um novo projeto. Esse checklist é composto pelas seguintes perguntas: o que deve ser feito? Por que isso deve ser implementado? Quem é o responsável pela ação? Onde deve ser executado? Quando deve ser implementado? Como deve ser conduzido? E quanto vai custar a implementação? Então, olha aqui, ó, as perguntinhas aqui. Ó, quem está aqui. O que? Por quê? Quem? Onde? Quando? Como? E quanto? 5W2H, né? Então, aqui tem todas as perguntinhas que a gente viu. Vamos ver as alternativas. Assinale a opção que indica a ferramenta que se refere ao texto anterior. Gestão de tempo, não. 5 porquês, não, porque até tem pergunta com o que, onde, essas coisas. E Design Thinking a gente nem viu na nossa aula, né? Então, é o 5W2H. Vamos para o próximo. São consideradas ferramentas de gestão da qualidade. Histograma e gestão da carreira. Não. Diagrama de Ishikawa e histograma. Opa, isso aqui parece promissor. 5W2H e metodologia DISC. Não, a gente não viu isso. Avaliação de desempenho, ok. E plano de carreira, não. Opa, fiz uma bolinha quando eu queria fazer um não. Então, a única alternativa com ferramentas que a gente viu para a gestão da qualidade, diagrama de Ishikawa e histograma. Letra B. Número 4. Com relação à gestão da qualidade, julgue os itens a seguir. Primeiro, o ciclo PDCA, planejar, desenvolver, checar e agir, é utilizado na análise de andamento de um planejamento estratégico. Certo? Tudo bem? PDCA serve para isso mesmo. Um fluxograma de processos é uma representação gráfica que descreve os passos e etapas sequenciais de determinado processo. Isso a gente viu lá na aula de 2 semanas atrás, 2 ou 3, certo? O princípio de Pareto, ou gráfico de Pareto, ou relação de Pareto, ou qualquer sinônimo de Pareto, parte do pressuposto de que 80% dos problemas decorrem de 20% das causas, o que pode ser utilizado para priorizar a importância de problemas que uma organização pode ter. Certo? Também. Assinale a opção correta. Apenas o item 1 está certo, itens 1 e 3, 2 e 3, ou todos os itens. Para a questão 4, todos os itens estão corretos. Vamos para a próxima. Só tomar um gole d'água. É correto afirmar que a sigla PDCA se refere a programar, descrever, conferir e atender? Programar não. Descrever vamos deixar assim. Conferir não. Atender não. Preparar, definir, checar, atuar. Checar tá certo, atuar não. Ah, não. Atuar tá certo. Definir não e preparar pode ser. Planejar, decidir, comparar e atender. Atender com certeza não. Decidir não. Comparar vamos dizer que pode ser. Planejar, ok. Desenvolver, ok. Checar, ok. Agir. Então, plan, do, check e X. PDCA. Então, 5, letra D. Ou a gente podia voltar no anterior. Oi? Ou a gente podia voltar na pergunta anterior. Esse aqui? É. É, vocês Valtruba. podiam voltar. Nem tinha me tocado. Vou ficar mais atenta para isso na próxima prova.
A qualidade dos produtos e serviços fornecidos está diretamente relacionada à forma de organização das instituições para atendimento dos padrões esperados por seus clientes. Isso posto, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas. Então, vamos lá. O ciclo PDCA é um instrumento de auxílio ao planejamento estratégico das organizações. Pode ser. O ciclo PDCA também é conhecido como ciclo da produção. Pode ser implementado em qualquer organização, independentemente do seu porte. O ciclo PDCA não é conhecido como ciclo da produção. Não. O ciclo PDCA é importante por permitir a identificação de falhas. Ele permite mesmo. Plan, do, check, action. Permite a identificação de falhas. Principalmente na parte de checagem, né? Então, para a gente, 1 e 3 estão corretas. Alternativa B. Legal. Questão 7. Um administrador, ao participar de uma reunião de trabalho, deve enumerar todas as ações oriundas das decisões tomadas a serem realizadas. Este plano de ação deve conter, entre outras informações, a descrição de cada tarefa a ser realizada, a justificativa, o responsável, o prazo, o local, a forma, quando aplicável, os custos. Então, deixa eu só corrigir. Então, olha quem a gente tem aqui. Descrição, o quê? Justificativa, por quê? Responsável, quem? Prazo, quando? Local, onde? Forma, como? E custos, quanto? De novo, 5W2H. Então, organograma, 5W2H. 5 porquês e fluxograma. Próximo. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de diagrama que é utilizado para ilustrar etapas de um processo de fabricação. Fluxograma é realmente. 5W2H, não. Gráfico de paredes, não. Histograma, não. Número 8, letra A, fluxograma. Exercício 9. Assinale a alternativa que apresenta a ferramenta de qualidade que é utilizada para relacionar causas e efeitos de um problema de qualidade, utilizando um diagrama cujo formato lembra uma espinha de peixe. Gente, essa questão era dada, né? Tinha um monte de questão fácil, mas essa questão aqui, eu falei para vocês na aula, diagrama de Shigawa ou diagrama de espinha de peixe. Então, é o nome do próprio diagrama, está escrito ali na questão. Ou diagrama de causa e efeito, também servia um outro nome. E na última, a respeito da gestão de qualidade, julgue os itens a seguir. De acordo com Stewart, a criação de slogans e cartazes motivacionais deve ser incentivada para aumentar o envolvimento de todas as equipes com problemas de qualidade. Realmente teve um guru de qualidade que falou isso, mas não foi o Stewart. Número 1 está errada. Joseph Juran propôs a trilogia da qualidade, baseada nos processos de planejamento, controle e aprimoramento da qualidade. Opa, Juran realmente conversou sobre isso. Tá certo. Último, o diagrama de causa e efeito, criado por Ishikawa, apresenta de forma gráfica e hierárquica as possíveis causas de um determinado problema. Então, sim. Aqui. Então, 2 e 3. Questão 10, letra B. Beleza? Tudo certo na lista? Alguém teve alguma dúvida olhando aqui a correção? Tranquilo? Voltei aqui para o slide que a gente estava, porque senão não tem como ficar indo e voltando, dá muita passeio.
Sem dúvidas, tudo certo, tudo perfeito, maravilhoso? Então tá bom, pessoal. Gente, por hoje era isso que eu tinha para vocês. Essas eram as ferramentas que a gente vai trabalhar hoje. Na semana que vem eu tô meio perdida ainda certinho, mas a gente vai continuar nessa pegada de ferramentas qualitativas, tá? Então, por favor, aproveitem esses 2 exercícios que eu deixei de pós-aula para vocês praticarem essas duas, tá bom? De resto, era isso. E vejo vocês amanhã ou então semana que vem, tá bem? Até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.